Hoje vamos falar sobre uma síndrome que ela vem a cada dia mais crescendo na população brasileira. Vamos falar um pouco sobre a síndrome de burnout ou até mesmo burnout. Os dois termos estão certos, né? A questão da pronúncia. Podemos perceber que no Brasil cerca de 30% da classe trabalhadora ela é acometida por essa síndrome de burnout. Quando é realizada uma pesquisa com esses trabalhadores que estão afetados por essa síndrome, 94% desta população ela se diz o que? Incapacitada para o trabalho. Então, o que é a síndrome de burnout? Podemos conceituar a síndrome de burnout quando o trabalhador ele se sente acumulado devido ao excesso de trabalho. Este excesso de trabalho, ele vem mediante diversos fatores. O primeiro é a questão do alto estado de estresse. Podemos perceber também através de algumas estatísticas que cerca de 70% da população brasileira é acometida pelo estresse. O estresse, ele é um alto estado de tensão que o corpo da pessoa fica altamente tensionado, gerando o quê? Alguns sintomas podem ser físicos, como também sintomas emocionais. E esse estresse ele é devido aos acontecimentos diários ou também acontecimentos que causam o quê? Causam pressão, quando a pessoa ela se sente pressionada devido a esses acontecimentos do dia a dia. Então é um alto desgaste. E o estresse, ele vem o quê? Ele vem a cada dia mais, como eu disse, ele vem crescendo. Então a pessoa ela se sente desgastada, não só fisicamente, relacionada à questão do esgotamento físico, mas também vem essa questão do esgotamento mental também associado. A pessoa, ela pode ter o esgotamento físico e mental associado? Ela pode. Na maioria dos casos está relacionado com essa parte tanto emocional como essa parte fisiológica. Então nós temos o que? Alguns sintomas fisiológicos como a sudorese, que é o que? A mão ela começa a suar. Também temos o sintoma que é muito comum em pessoas que são acometidas pela síndrome de burnout, que é a questão da taquicardia, que é o que? O coração acelerado. Aí nós temos a questão dos sintomas emocionais, como por exemplo, a falta de esperança. Aí nós temos o isolamento social, tristeza, baixa autoestima, e a pessoa ela se sente todos os dias, ela se sente o quê? Pressionada. Aí nós temos também um sintoma bem característico, que é a síndrome do pensamento acelerado, que de maneira mais simples é aquela pessoa que quando ela termina a sua carga horária de trabalho, ela vai para casa e quando ela vai deitar e dormir, ela não consegue. Por quê? Porque os pensamentos estão a todo momento o quê? Acelerados na vida dessa pessoa, e vai causar um grande mal, que eu já falei aqui no programa, que é a questão da insônia. Então, quando a pessoa ela não consegue dormir com qualidade de 6 a 8 horas por dia, pode ser que ela esteja com alguns sintomas de insônia, que está presente nesse transtorno, nessa síndrome de burnout. Hoje, o IBGE ele detectou que esta questão da falta de produtividade no trabalho entre as pessoas que são acometidas pela síndrome de burnout gera um prejuízo no nosso PIB, que é o Produto Interno Bruto, cerca de 4,5%. Então essas pessoas, como eu disse, cerca de 94% elas se sentem incapacitadas para o trabalho. Então quando a gente pensa nessa questão da falta de capacidade no trabalho, esse trabalhador, esse indivíduo, ele não consegue produzir de maneira adequada em relação à questão não só da produtividade, mas também da sua qualidade de vida, porque quando falamos em saúde, quando falamos em questões emocionais dentro do trabalho, nós temos que fazer esse equilíbrio, né? Os empresários, os gestores, eles focarem sim na produção, mas também não podendo esquecer que o indivíduo, ele é um sujeito o quê? Dotado de emoções. Então por isso que precisamos investir em práticas de psicologia organizacional que são voltadas para quê? Para essa questão da qualidade de vida, das emoções dentro do ambiente de trabalho. Porque, como eu disse, essa questão da síndrome de burnout,
ela vem crescendo muito aceleradamente e o trabalhador a cada dia ele se percebe mais doente, mais acometido por esse mal que vai causar, como eu disse, os sintomas fisiológicos, taquicardia, sudorese, né? Aí nós temos a questão do isolamento social, o sujeito ele perde a esperança de viver, então são uma série de sintomas que vai gerar tanto os prejuízos para essa questão da organização da empresa, como também os prejuízos emocionais deste trabalhador. As classes relacionadas à questão do estresse no trabalho, podemos perceber que os professores, os enfermeiros e os bancários estão entre as profissões mais estressantes do mundo, segundo algumas pesquisas. E podemos perceber que o Brasil, ele é o segundo país maior em nível de estresse, não só dentro do ambiente de trabalho, mas relacionado a todos os fatores. Nós perdemos só para o Japão. Então, algumas dicas para que a pessoa ela consiga se perceber que ela está com algum sintoma dessa síndrome, porque quando a gente fala em diagnóstico, apenas um profissional de saúde, um psiquiatra, um médico do trabalho, um psicólogo, ele pode estar auxiliando. Então aqui a gente fala sobre sinais e sintomas. Então quando você perceber que a sua produtividade ela está em baixa, essa questão emocional que eu falei, pode ser que alguma coisa não está em equilíbrio entre a sua mente e o seu corpo. Então é importante a gente investir em ações que visem a qualidade de vida do indivíduo, como a questão da prática de exercícios, do lazer, que é de suma importância, também a questão do início de um acompanhamento psicoterápico para a pessoa falar sobre as suas emoções, que muitas das vezes, a cada vez mais que a gente vai guardando emoção e vai acumulando, o ser humano, ele chega uma hora que ele não consegue mais e o corpo vai começar a falar e vai haver esse desequilíbrio entre mente e corpo. Então a importância de procurar uma ajuda, um acompanhamento não só psicológico, mas também um acompanhamento médico, clínico, para verificar essas questões tanto fisiológicas como emocionais.